Dia 25 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Você é importante. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. Como filhos de Deus, temos um grande chamado global. Não nascemos tão somente para crescer, casar, ter filhos, trabalhar, nos aposentar e ao fim disso morrer sem ter deixado nenhuma contribuição para o mundo. Conheci Cristo aos 13 anos de idade. Desse dia em diante, um processo de cura e transformação aconteceu na minha vida. Eu era o caçula de uma família de 6 irmãos, na qual meus 3 primeiros irmãos morreram como consequência da agressividade do meu pai alcoólatra. Essa agressividade se perpetuou com todos em casa, principalmente com a minha mãe. Criei-me em uma família totalmente desestruturada, tornando-me aquele menino introvertido, esquecido, sempre sozinho no banco da escola. Quanto mais eu permiti que Cristo transformasse a minha vida, mais perguntas eram feitas, em razão de uma inquietação que era gerada dentro de mim, pois o reino de Deus não se resume a nos reunirmos aos domingos numa celebração, mas, sim, envolve a capacidade de fazermos leituras da realidade e enxergarmos, por meio do Espírito Santo, formas de mudar a realidade ao nosso redor. Não podemos ser pessoas apegadas a dogmas e adotarmos uma religiosidade legalista e formal. Precisamos sim ser uma resposta para o mundo, para as crianças, para os jovens, para a sociedade em geral neste tempo de grandes desafios. Você foi designado por Deus para unir-se a Ele. Viva, portanto, esse propósito. A frase de hoje é: um dos aspectos da vida cristã é caminhar sem saber o que virá adiante. Hoje é o dia 84 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 36 e a palavra-chave de hoje é chamado. Nessa mensagem aqui que nós lemos de hoje, nós vemos o pastor Júnior Rostirola contando aqui da situação da família dele. A mensagem hoje fala que você é importante. Você é importante porque, por pior que seja a sua história, por mais dramático que seja o problema que você enfrentou na sua vida, por mais que seja terrível o pecado que você cometeu, Deus continua de braços abertos e quer receber você. Aqui, nesse versículo de hoje, nós vemos que depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Nós vemos que depois de Jesus ter manifestado seu poder e operado vários milagres, juntamente com seus discípulos,
que você sabe que eram em número de 12, ele chamou, ele designou mais 72 e ele os dividiu de dois em dois para que eles pregassem o Evangelho. A Bíblia não fala o nome desses 72 que foram designados. Ela só traz o registro de que Jesus designou outros 72 e os dividiu de dois em dois para que fossem adiante dele. Isso significa que Jesus disse para eles: vão à frente e vão falando a respeito do meu nome, porque depois eu vou chegar ali. Da mesma forma, Jesus pode não falar do seu nome na Bíblia, como esses 72, mas nem por isso você está fora dos planos de Deus. Muito pelo contrário, cada um de nós é importante. Por isso que o tema da mensagem de hoje é de que você é importante. O próprio pastor Júnior Rostirola, como ele contou aqui no relato de hoje, era filho de uma família com 6 irmãos e ele perdeu os 3 mais velhos em razão da agressividade do pai dele. Veja que ele sobreviveu a toda essa circunstância e aos 13 anos ele entrou em uma igreja, ele aceitou a Jesus e ele foi vivendo, crescendo no meio de todos esses dramas na família dele, mas ele não desistiu de acreditar nas palavras que ele ouvia na igreja e que Jesus ia falando para ele. Ele escrevia cartas como um adolescente para Deus, como se Deus fosse o seu pai, dizendo dos seus anseios, dos seus medos, das suas dificuldades, e ele foi crescendo sempre colocando a sua confiança absoluta em Deus, até que, depois de já estar casado, já estar com a família, um dia o Espírito Santo disse a ele: sabe aquelas cartas que você me escreveu quando você era adolescente? Publique num livro devocional. E ele, com base nas cartas que escreveu para Deus, escreveu esse livro aqui, que é o Café com Deus Pai, que eu e você estamos usando como referência para a meditação diária. E se ele escreveu esse livro, compartilhou a experiência dele, do relacionamento dele com Deus, quando ele era apenas um adolescente anônimo, dentro do seu quarto, com medo do seu pai biológico, por causa da bebida alcoólica e da sua agressividade. Ele, no quarto dele, falando com Deus, escrevendo cartas para Deus, tendo Deus como seu pai. Anos depois, Deus vem e diz: pega tudo aquilo que você escreveu comigo, escreveu para mim, que você viveu comigo lá no seu quarto, com medo do seu pai, e publica isso, porque vai trazer crescimento espiritual para as pessoas. O que nós vemos dessa história? O sofrimento dele, a angústia dele, fez com que ele buscasse a Deus mais intensamente. E por mais que essa fase da vida do pastor Júnior Rostirola tenha sido difícil, Deus o chamou, Deus o designou, Deus já ouvia as orações dele e tudo que ele escreveu quando ele era apenas um adolescente dentro do seu quarto, trancado, cheio de medos e pensando: o que será da minha vida? Da mesma forma, Deus escuta você, meu irmão, Ele escuta você, minha irmã, Ele escuta você quando você está com a porta do seu quarto trancada, falando com Ele, contando para Ele, diretamente a Ele, aquilo que aflige você, que aflige a sua alma. Ele está com você,
Ele está vendo tudo que você está passando e ele tem poder de tirar você dessa situação e usar tudo que você passou como ferramenta, como instrumento de cura e de salvação de outras pessoas. Como aconteceu com o pastor Júnior Rostirola, que contou aqui nesse dia o que aconteceu com ele. Tudo o que foi ruim que aconteceu com ele colaborou para o reino de Deus na vida dele. Então Deus, ele está designando mais pessoas para o serviço do seu reino. Ele está chamando a todos os que estão à disposição do reino, para que possam colaborar com o crescimento de almas, o resgate e a salvação de perdidos e a restauração daqueles que estão abatidos e caídos. Então guarda essa mensagem, você é importante. Deus confia em você. Ele espera que você tenha absoluta confiança nele, crendo que ele dará a resposta de tudo aquilo que você precisa. Então, lendo aqui mais uma vez a frase, um dos aspectos da vida cristã é caminhar sem saber o que virá adiante. Um dos pontos da vida cristã é caminhar apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos. O pastor Júnior Rostirola continuou caminhando, apesar do pai dele, apesar das agressividades dele, apesar da bebida que estava na casa dele, por meio do pai dele que era alcoólatra. Ele continuou sem saber a respeito do futuro, tendo confiança em Deus. Então, um dos aspectos da vida cristã é caminhar sem saber o que virá adiante. Ele não sabia que ele se tornaria um pastor, como ele falou aqui na mensagem. Mas Deus, mesmo assim, com a história dele, o designou, o chamou e o colocou hoje no campo ministerial e usou todos os sofrimentos, todas as dores que ele passou no quarto dele como fundamento para dar alívio na alma de muitas pessoas por meio desse livro. Então, creia que tudo que você passa, todas as coisas têm um propósito e colaboram para o reino de Deus. Então, vamos agora. Aqui a palavra-chave é chamado. Você tem um chamado. Você foi chamada pelo Senhor. E você é importante. Não importa quais as tribulações, os desafios e as dificuldades, o que importa é que o Senhor, Ele está com você, o Senhor ama você, o Senhor recebe você, Ele tem um chamado para todos e também para você. Hoje é o dia 84 de 365 e a leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 36 que nós vamos ler agora. O Salmo 36 diz assim, verso 1: A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Prevaricação vem de prevaricar. Prevaricar é fazer aquilo que está errado, de maneira intencional, contra a lei. Então a pessoa que sabe que a lei fala que ela tem que fazer uma coisa e ela não faz, para garantir uma vantagem, um benefício errado. Um exemplo simples de prevaricação: o guarda de trânsito. Ele vê que o motorista passou um sinal vermelho, ele pode pegar a moto, ir atrás, aplicar a multa, ele pode ver a placa de longe, fazer a anotação e lançar a multa, mas ele vai
até o motorista e ele cobra uma propina e ele não aplica a multa. Isso é prevaricação. A prevaricação ocorre sempre que alguém tem um dever de fazer alguma coisa pela lei e ela sabe o que tem que fazer e ela constata algo errado e ela faz de conta que não viu. E ela continua fazendo aquela coisa errada. Então isso é prevaricação. E o versículo 1 está dizendo assim: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. O ímpio, ele sabe que faz coisas erradas, está no íntimo do coração dele. E não há temor de Deus perante os seus olhos. O temor de Deus é o respeito absoluto por Deus. Então o versículo 1 está dizendo que a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Os olhos do ímpio não dão nenhuma importância, nenhum valor para Deus. Versículo 2. Por quê? Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Ele olha para si mesmo e ele fala: que ótimo que eu estou recebendo muitos benefícios fazendo o que é errado. O ímpio, ele se lisonjeia, ele se elogia e ele acha que está certo fazendo as coisas erradas, até que a sua iniquidade se mostre detestável, até que ele faz tantas coisas erradas, tanto, que fica notório que aquela pessoa se tornou uma pessoa detestável de tantas coisas que ela faz de errado. Versículo 3: as palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender o bem e de fazer o bem. A pessoa que começa a prevaricar, quando uma pessoa sabe que é pecado e ela mesmo assim pratica e ela não dá importância e ela faz e faz tantas vezes e se elogia a ponto de se tornar detestável, as palavras da sua boca se tornam malícia e engano. A pessoa começa a ficar tão carregada, tão cheia de pecados, que ela só consegue falar o que é mal, malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. A pessoa deixa de entender o que é o bem e não consegue mais praticar o bem, de tanto que fez coisas erradas. Então esses 3 versículos aqui que nós lemos, do Salmo de número 36, que é a leitura bíblica de hoje, revelam para nós que quando ouvimos a voz de Deus nos corrigindo, precisamos nos arrepender. Se nós insistimos em pecar, prevaricando, sabendo que é errado, mas mesmo assim praticando, aquilo vai tomando conta do nosso coração, até que o pecado se mostra detestável e até que, como diz o versículo 3, as palavras da boca começam a ser só malícia e engano e a pessoa deixa de entender o que é o bem e de fazer o que é o bem. Versículo 4. Essa pessoa que fica assim, ela maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal. A pessoa fica desse jeito. Agora vem o versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A palavra misericórdia vem de 2 palavras, misericordes. Então Deus, ele recebe cada um de nós com as nossas misérias, apesar das nossas misérias, com o coração dele. Então a tua misericórdia significa o teu amor. O Senhor recebe cada um de nós com o coração, mesmo com todas as nossas misérias. Essa misericórdia do Senhor nos receber, mesmo com nossos pecados,
A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Ela vem desde os céus, onde o Senhor está assentado no seu trono. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. E a fidelidade de Deus é grande. Ele recebe cada um de nós com as nossas misérias, com os nossos pecados, com o coração aberto, de um Pai que está no céu, e a fidelidade dele chega até as mais excelsas nuvens, e o poder que ele tem de libertar todo aquele que busca ele, que é a fidelidade de Deus, ele promete que ele liberta e ele cumpre essa libertação, porque ele é fiel, ele tem fidelidade, chega até as mais excelsas nuvens. Significa que a fidelidade de Deus é grande. Se ele prometeu que vai fazer algo na sua vida, ele vai fazer. Agora o versículo 6 até o versículo 9, nós colocamos em destaque aqui na cor verde, porque é uma parte aqui importante desse Salmo de número 36. Veja aqui, 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Então a justiça de Deus, quando ele fala aqui que é como as grandes montanhas, a justiça de Deus é muito grande. Os teus juízos são um grande abismo. Os juízos de Deus, os julgamentos dele são profundos, como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Ele está dizendo, é Deus que dá vida todos os dias para os homens e para os animais. É Ele que tem o governo sobre toda a terra, sobre todos os governantes, todos. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Então, o 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Como é precioso, como é preciosa a capacidade de Deus fazer o bem. Ele tem um poder infinito para fazer o bem. Ele pode mudar qualquer situação da sua vida, como ele mudou do pastor Júnior Rostirola. Tirou ele de uma família desestruturada e colocou ele como um pastor. Isso é a benignidade de Deus, a capacidade de gerar o bem que Deus pode fazer na vida dele e pode fazer na sua também, independente do problema que você esteja enfrentando. E por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Ou seja, ver que Deus faz o bem, coloca os filhos dos homens para se abrigarem à sombra de Deus, à sombra das asas de Deus. Deus não tem asas, ele é espírito, mas essa é uma forma de linguagem que compara uma galinha que tem as suas asas e coloca os seus pintainhos debaixo das suas asas para protegê-los. Então ele está dizendo também que os filhos dos homens se abrigam à sombra das asas de Deus para se sentirem seguros. Versículo 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Então os filhos dos homens que se refugiam à sombra das asas de Deus se fartarão da gordura, ou seja, do melhor da casa de Deus, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Beber da corrente das tuas delícias fala a respeito de água fresca, que mata a nossa sede. Então fala a respeito de alívio das situações difíceis, das situações de angústia. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então em Deus está o manancial da vida. Ele é a fonte de toda a nossa vida. E na tua luz veremos a luz. Então aqui o versículo 6 até o versículo 9, nós temos aqui um trecho importante para a nossa vida do Salmo de número 36. A justiça de Deus é verdadeiramente grande. Os juízos dele são como abismo, ele conserva os homens e os animais. Se você está pensando que Deus esqueceu de você, a justiça dele
com certeza vai alcançar a sua vida. O versículo 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. A benignidade, a capacidade de fazer o bem que Deus tem é muito preciosa e vai alcançar a sua vida também. Como filhos dos homens, vocês podem se abrigar à sombra das asas de Deus, vocês podem buscar a proteção de Deus. Versículo 8, eles se fartarão da gordura da tua casa, você se fartará, receberá muitas e incontáveis bênçãos de Deus na sua vida. E os farás beber da corrente das tuas delícias, você vai beber água, porque o Senhor, Ele é o manancial da vida, como diz o versículo 9. Você vai receber a água da vida que mata a sua sede espiritual e que cuida de você. Na tua luz veremos a luz. Você verá a luz de Deus. Versículo 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Aqui no versículo 10, um pedido. Que o Senhor estenda a benignidade sobre os que conhecem Ele, e a tua justiça sobre os retos de coração. 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. 12. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então, os obreiros da iniquidade caem na sua soberba, no seu orgulho. Mas, aqui no topo, no versículo 10, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. É um pedido que o salmista faz para Deus estender o seu bem sobre aqueles que conhecem Ele e a justiça sobre os que são retos de coração. Receba hoje a capacidade de bem que vem de Deus sobre a sua vida e a justiça dele sobre a sua vida. O Salmo 36 fala que Deus realizará justiça e que ele te dará a sua misericórdia e a sua benignidade. Ele vai alcançar você com a misericórdia dele e com a benignidade dele. Agora quero fazer um convite a você para que você faça essa oração que está na tela. Essa oração se chama, como você está vendo aí, a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você fala 3 frases. Na frase 1, você diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está dizendo que você quer aceitar a Jesus como seu Senhor, aquele que vai guiar a sua vida. Como nós lemos no Salmo de número 36, quando você recebe a Jesus como único Senhor e Salvador, Ele vai derramar as suas misericórdias e a benignidade de Deus sobre a sua vida. Ele é o único Senhor. Aceite a Ele como único Senhor da sua vida e também como seu único Salvador. Na frase 2, você está vendo: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Quando você recebe Jesus como Salvador, Ele salva você dos seus pecados. Ele morreu na cruz e deu a vida dele, derramou o sangue dele, justamente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Então, quando você recebe Jesus como teu Salvador, você recebe a frase de número 2 ali: perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados e você se conecta com Deus. E você recebe, por isso, o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus, que entra no seu coração, que entra na sua vida e que guia você todos os dias, te ajudando para que você vença o pecado, para que você vença o mal, guiando você até o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está revelado que haverá um dia em que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo.
para prestarem contas do que fizeram. Aqueles que tiverem aceitado a Jesus e seguido no Espírito Santo nessa terra, herdarão o reino dos céus, porque vão estar com o nome escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito: e foram abertos os livros, e quem foi achado no livro da vida herdou o reino dos céus. E você vê a conclusão da oração, em nome de Jesus, amém. Nós oramos sempre e exclusivamente em nome de Jesus, porque Ele é o único Salvador. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, só Ele morreu por nós e de fato nos leva com o perdão dos pecados até Deus, e Ele é a vida. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando você parte dessa terra, você vai descansar até entrar nos céus de maneira direta. Então faça essa oração de confissão comigo. A mensagem de hoje foi: você é importante. O pastor Júnior Rostirola, num contexto de embriaguez do seu pai, aos 13 anos, fez essa oração, entregou a sua vida para Jesus, e ele teve experiências com Deus, da benignidade de Deus sobre a vida dele. Ele pôde crescer no caminho de Deus, pôde vencer e superar todos os traumas da sua infância e se tornar um pastor que hoje influencia pessoas para seguirem a Jesus e entenderem o seu valor. Você também pode receber a benignidade de Deus na sua vida. Você é importante. Então, use a sua vida para seguir a Jesus. Não desperdice o seu tempo, mas siga Ele. Faça essa oração de confissão comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora você está salvo, agora você está salva, agora você recebeu o Espírito Santo com você. O Espírito Santo já está com você. Com essa oração, você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, dentro de você. Sempre que você fizer algo errado, o Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração para avisar: está errado. Quando você tiver dúvidas a respeito do que fazer, ore e diga: Espírito Santo, me mostra o caminho certo. Procure uma igreja em que você se sinta bem e onde você possa aprender sobre a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a voz de Deus. Quando você precisa tomar uma decisão importante, os versículos que você leu da Bíblia saltam na sua mente, como formas de respostas de Deus para cada situação. Por isso é tão importante que você leia a Bíblia, conheça as histórias, para que o Espírito Santo faça que você lembre de cada versículo certo, para cada circunstância específica da sua vida. Então, entregue-se completamente a Ele. Ele lhe ajudará. E não ore para mais nenhum santo, nem imagem, nem escultura. Se você tiver esses objetos na sua casa, coloque para fora, porque agora você já tem o Espírito Santo. E todos os dias, quando você despertar, entregue o seu dia para Deus. Diga: Senhor, eu te agradeço por esse dia. Ore dizendo: Senhor, eu consagro o meu dia para o Senhor. Eu te agradeço pelo fôlego de vida, pelo sono, pela cama, pelo descanso, pela moradia, pela minha família, pelo meu trabalho, pela faculdade, pela minha empresa, pelos colaboradores.
Abençoe tudo que você tem recebido de Deus. Pela minha esposa, pelos meus filhos. Ore, agradeça a Deus. E diga: Deus, hoje eu tenho uma reunião, eu não sei o que fazer, eu tenho aquela prova, preciso estudar e entender melhor esse conceito, preciso entender essa matéria, preciso resolver aquele problema com aquele colaborador, com o meu chefe, com o meu patrão, com o meu líder. Coloque tudo na mão de Deus. Ele vai ajudar você. E lembre que todas as situações difíceis, Deus está com você. Você é importante e Deus tem um chamado na sua vida. Assim como Jesus chamou aqueles 72, depois de ter chamado os discípulos, ele chama você para que você faça diferença nas pessoas ao seu redor, para que você fale a respeito do amor dele e que você experimente a benignidade do Senhor na sua vida. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela mensagem de hoje, que nos fala que o Senhor nos ama e que nos fala que o Senhor pode transformar toda e qualquer situação. Vimos que o Senhor fez uma grande transformação na vida do pastor Júnior Rostirola, que hoje escreveu esse Café com Deus Pai, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E da mesma forma, o Senhor pode fazer na vida desse teu filho e dessa tua filha, que de repente está passando por uma situação dentro da família parecida, com angústia, com preocupação, sem saber o que fazer, sem esperança de que haverá mudança. Mas nós lemos o Salmo de número 36, que fala que a tua justiça é como as grandes montanhas. O Senhor é justo, o Senhor faz justiça e transforma a vida dos que confiam no Senhor. O Senhor tem uma grande benignidade. Então o Senhor tem poder de fazer o bem e de transformar toda e qualquer situação, e nós declaramos que hoje o Senhor se move fazendo o sobrenatural e realizando a sua obra na vida de cada filho, de cada filha do Senhor que espere e confie em ti. Nós pedimos que o Senhor agora realize transformação e que a benignidade do Senhor repouse sobre todos, para que possam dar testemunho da sua fidelidade, da sua grandeza, da sua bondade, porque o Senhor é sempre bom, sempre, sempre bom. E nós te damos glória e glória e glória a Deus, porque o Senhor é realmente digno de toda honra e glória, pois o Senhor está entronizado, vendo e cuidando de todos os que confiam em ti. Permanece hoje com cada filho e cada filha do Senhor, abençoando o dia, guardando a família, derramando saúde, proteção, livramento e cuidando, meu Deus, dos mínimos detalhes de todos que confiam no Senhor. Faz assim hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Declare glória e sempre, sempre glórias somente ao Senhor. Amém.